Tudo bem, Daiane? Boa tarde a todos e todas da TV 247. Querido. Muito bom, o Paulo está aqui com a gente toda semana e toda terça nós temos o Fernando Horta, que está aqui também, vou embarcá-lo para essa conversa 3 aqui. Boa tarde, Horta, tudo bem? Tudo bom, Daiane? Comigo tudo bem? Tudo bom, Paulo? Prazer estar com vocês de novo. Legal. Numa semana que começa quente, né? Uma semana que começa a corrida. A gente que estava pensando, né, que ia ter um pouquinho de descanso aí na virada do ano. Não. Nada, O Brasil não para. Parece que ainda é carnaval, né? Nós estamos naquela batida de início de ano que nós vivemos ali, depois do golpe, as coisas são complicadas. Eu que sou dessa época da Caverna do Dragão, acho que a gente está dentro de uma Caverna do Dragão, que a gente tenta sair, acha que a coisa vai caminhando, vai numa direção, mas vem o mestre dos magos e muda tudo de novo. É um pouco isso, para quem é dessa geração vai saber bem do que eu estou falando. É um desenho animado, para quem não sabe, mas pode buscar lá. Eu sempre faço as minhas sobrinhas assistirem algumas coisas da minha época, para elas verem quanto a gente sofria, porque a estética é muito diferente, né? Hoje em dia os desenhos são digitais e tal, para elas é quase artesanal o que a gente assistia, mas ao mesmo tempo tinha muita história, muito enredo, tinha uma teia bem construída. Bora falar do que é real, né? Do que nos aflige. Eu puxei o título hoje aqui pela fala do presidente Lula numa entrevista que ele concedeu hoje pela manhã à CBN, aqui de São Paulo. E ele, como se imaginava, foi para cima dessa questão da política do Banco Central e escancarou bastante a conduta do Campos Neto, né, Roberto Campos Neto. A declaração do presidente foi na linha de que ele trabalha para atrapalhar o Brasil. Vou colocar aqui um trecho, um áudio, eu vou tentar fazer esse caminho, né? Colocar uma parte dessa entrevista através aqui do trecho da fala do presidente Lula, sem mostrar a imagem aqui, mas um trecho dessa fala do presidente durante essa entrevista. Vamos ver se nossa equipe aqui nossa equipe do chat vai conseguir ouvir direitinho, do modo que eu imagino que seja, e vou pedir aqui para os dois comentários. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante. É o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. O Brasil não precisa disso. Ou seja, há um grau de confiança no Brasil extraordinário. Todos os bancos que eu recebo demonstram que não há país com mais otimismo do que o Brasil. Nós fomos o segundo país em receber investimento externo. Ora, então, nós temos uma situação que não necessita essa taxa de juros. O Brasil não pode continuar com uma taxa de juros proibitiva de investimento no setor produtivo. Como é que você vai convencer um empresário de fazer investimento se ele tem que pagar uma taxa de juros absurda? Então é preciso baixar a taxa de juros compatível com a inflação. A inflação está totalmente controlada. O que mais nós queremos é atrair mais investimento para o Brasil e que o Banco Central se comporte, sabe, na perspectiva de ajudar esse país e não de atrapalhar o crescimento do país. Tá aí a fala do presidente sobre essa questão aí do comportamento do Roberto Campos Neto, e como era também de se imaginar, a grita começou logo cedo a partir dessas declarações, o presidente também deu outras, mas vou trazer aqui a manchete neste momento, por exemplo, do Estadão. Horta, tá aqui, ó, na tela, eles trazem a manchete, é uma análise, mas traz como manchete: ao atacar erro de Campos Neto, Lula aumenta nervosismo e escala crise que prejudicará governo. Leia análise, aí segue aqui a análise do Estadão. Assim como o Estadão, outros veículos também seguiram essa mesma toada. Queria ouvi-lo, Horta, primeiro, sobre como é que você vê essa fala do presidente. Os jornais todos estão na linha de dizer que o presidente está querendo arrumar um bode expiatório. Está querendo já arrumar um culpado, e aí, como disse aí o título do Estadão, né, o erro do Campos Neto foi ir ao jantar oferecido pelo Tarcísio e ter, eles chamam isso de erro, né, e ter se colocado como ministro da Fazenda, ministro da Economia,
de um eventual governo Tarcísio diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso? Esse nervosismo, né, do mercado faz jus a essa situação? Há motivos para isso? Então, Daiane, vamos lá. Primeiro, a fala do presidente é bem colocada, é pertinente, muito bem alicerçada no que a gente conhece sobre teoria econômica e principalmente sobre história da economia brasileira. Mas é uma fala que vem um tanto quanto atrasada. Ela devia já ter, como o presidente tentou fazer isso, deveria ter se mantido desde o primeiro semestre do ano passado. No primeiro semestre do ano passado, vamos lembrar que o presidente Lula levantou a rotação contra o Campos Neto lá atrás, para fazer efetivamente constrangimentos para que o Campos Neto não pudesse tomar as atitudes que tomou num ano. Aí ele foi convencido por um pessoal dentro do Palácio que acredita que o bom andamento significa composição, acordo, tudo mais, e ele deixou o Campos Neto funcionar a partir da sua própria cabeça durante um ano. Não se ouviu. O presidente Lula não falou no Campos Neto por mais ou menos um ano. Houve uma trégua pelo lado do presidente Lula e não se manifestou. De vez em quando a presidenta Gleisi falava aqui e acolá, mas o presidente não falou. E nesse um ano, o que nós vimos? Nós vimos o Campos Neto trabalhando totalmente contra o setor produtivo no país. E aí vem a tua segunda pergunta. É possível, ou seja, esse medo do mercado se sustenta, isso é real? Se, por mercado, nós estivermos falando uma entidade que congrega todos os indivíduos que partilham dos princípios de compra e venda, né, que fazem parte do processo de compra e venda dentro do Brasil, não, porque o Brasil está com a economia, vamos dizer assim, suportada, assegurada. A inflação está caindo, o emprego está subindo, o valor da hora está subindo. Agora, se você entende mercado como uma entidade que começa na Faria Lima e termina em algum outro lugar ali do Rio de Janeiro e algumas outras areazinhas pequenininhas, que congregam 1% do PIB, que vivem essencialmente de capital especulativo e que necessitam de ganhos financeiros com juro alto, esse mercado está com medo mesmo. O mercado que vive do juro alto está com medo, porque o Brasil não tem mais nenhum motivo teórico para manter o juro onde está. O único motivo é um motivo ideológico que se suspeitava que o Campos Neto estava fazendo. Para a gente, como eu que sou historiador, a gente já é mais afirmativo, mas o pessoal da economia gosta muito de dizer não, havia uma suspeita de que as decisões do Campos Neto não fossem técnicas, fossem políticas. Essa suspeita terminou quando ele aceitou o jantar e disse claramente, eu vou virar ministro da Economia. Então é óbvio que ele já está trabalhando contra o presidente Lula desde o primeiro momento, e isso enfureceu o presidente. Certamente enfureceu o presidente nos seus círculos internos, porque ele deve ter cobrado as pessoas que lhe disseram no ano passado que era para apaziguar as coisas, que o Campos Neto ia aprender a lidar e a jogar o jogo junto com a equipe econômica, e isso não aconteceu, e certamente o presidente deve ter ficado muito chateado, porque no final das contas nós estamos quase na metade do segundo ano do governo Lula, e o Campos Neto segue jogando um trabalho de destruição da nossa economia produtiva, fazendo com que nós não conseguíssemos crescer. Aliás, faz um ano, Daiane, que eu tenho dito que já era tempo do ministro da Economia fazer um painel sobre o Banco Central. O Banco Central, independente, conforme eles disseram, já é possível, nesse momento, a gente medir os seus estragos. E o Ministério da Economia tem condições de fazer isso. Ou seja, basta colocar todos os dados que nós temos e verificar. Muito bem, se o juros tivesse caído a 1%, o quanto nós hoje teríamos de cenário econômico? Quanto nós teríamos de demanda agregada? Quanto nós teríamos de valor a mais no orçamento? Quanto nós teríamos de pressão sobre juros de curto prazo, sobre de médio prazo, sobre longo prazo? É possível se fazer isso. E hoje já se tem informações suficientes para mostrar que o Banco Central Independente ele é prejudicial à economia brasileira e não necessariamente ajuda. Agora, o jogo político está colocado, Daiane. Os super ricos continuam querendo se apropriar de uma parte significativa das nossas riquezas sem necessariamente trabalhar. E o presidente Lula me parece que é uma das poucas, vamos dizer assim, um dos poucos processos de questionamento disso que a gente ainda tem funcionando no Brasil, porque o resto tudo parece que já se deu por vencido. Paulo? Eu acho que não resta mais dúvida de que o Campos Neto ele está na presidência do Banco Central para sabotar a economia produtiva, como disse Fernando Horta, e cavar a sepultura do governo Lula, inviabilizar, e aí eu vou explicar por quê, mas inviabilizar a reconstrução do país após a farra bolsonarista e a farra semifascista de Michel Temer. Ou seja,
o Campos Neto, a partir de um organismo que está no coração da economia, gente, que é a taxa de juros. Se você um dia vê uma coisa que você quer comprar, você vai ver, olha quanto você vai pagar de prestação. Você vai no mercado, no Largo de Pinheiros, você entra numa loja grande, você vai quer fazer uma compra, o sujeito vai olhar para o juro, você vai olhar para o juro. Se quiser comprar um carro usado, você vai olhar para o juro. Se você quiser... Gente, você quer viajar? Juro. Ou seja, o motor da economia, o coração da economia pulsa em torno dos juros. E o Campos Neto está cobrando aqui, ele está definindo uma taxa de juros que só interessa ao sistema financeiro, naquele sentido, aquele sistema que vai sugar as riquezas, que vai dominar a economia e que certamente vai gerar desemprego, vai gerar crescimento cada vez mais baixo e, mais do que nunca, vai destruir o governo Lula tal e qual ele foi eleito. Ele foi eleito para ser um governo progressista, para ser um governo de promover o emprego. Aí não é o Campos Neto que está sendo destruído, é o Lula que está sendo ameaçado por isso. Essa política financeira é a política que vai transformar o Lula, no máximo, num pelego, no máximo naqueles dirigentes sindicais que venderam e não entregaram, e venderam para o patrão. Que o patrão do Campos Neto é um sistema financeiro que, aliás, nem fica no Brasil, né? O dele fica nos Estados Unidos, fica em Washington. Ou seja, então, vamos dizer assim, nós estamos vendo uma situação que marcha para isso. O Campos Neto mostrou que não se dá o decoro de disfarçar. Ele faz de boa noite, porque ele está se sentindo forte na cadeira. Então, eu vejo uma questão assim muito séria. Eu acho que assim é hora da sociedade brasileira responder, das forças organizadas deixar clara que esses juros não dá e que o Campos Neto também não dá, porque ele é um homem de convicções. E eles têm convicções erradas, né, Fernando Mota? As convicções dele são sérias. Ele tem convicções, mas é aquela pessoa que não trabalha corretamente pela reconstrução do país. Portanto, o que ele vai fazer? Vai aprofundar o buraco. Vai transformar o país, não vamos falar, não vamos ofender nenhum vizinho, mas um desses vários vizinhos que perderam o rumo de casa. Veja a Argentina, a segunda economia. Ela está a cada quinzena, o presidente da Argentina diz que vai fazer uma aliança e vai desfazer outra, aponta o caminho. Por quê? Porque não tem o que fazer a não ser afundar. Bem, nós estamos nesse passo, o país é maior que a Argentina, o país tem um governo. Agora, o caminho do Campos Neto é esse. E isso é a questão que a gente tem que discutir, que o país tem que discutir, que o governo Lula deve discutir, porque não é possível. Isso aí tá descarado. Assim, agora, eu acho que o avô dele era mais suave. Né? O Campos, na última fase, ele era até assim, né? Esse aí nem isso. O Tarcísio foi citado pelo presidente Lula, né, dizendo, foi lá, né, porque fez o convite e ofereceu um jantar em homenagem ao Campos Neto, e aí saiu uma nota, não vou chamar de matéria, porque é uma nota, do Igor Gadelha no Metrópole, trazendo uma suposta reação de Tarcísio, né, e essa reação é uma reação de bastidor, né, é uma informação que obtém de bastidor, mas é engraçado porque a fala está inteira, assim, né? A informação do bastidor está nas aspas, né? E é uma frase bastante inteira para quem pegou a informação assim, passei e escutei isso, como se fosse essa informação. Está aqui, ó, o Igor Gadelha, reação do Tarcísio às críticas de Lula. Aí segue aqui embaixo, dizendo que o governador teria dito, né, numa conversa com aliados, nos bastidores, queremos a taxa mais baixa, disse ele, porque o Lula falou assim, quem deve estar gostando disso é o Tarcísio, né? Ele deve estar gostando dessa taxa alta para oferecer, fazer homenagem ao Campos Neto. Mas não existe taxa baixa sem âncora fiscal. Lula, né, deveria saber disso, está fazendo o que sempre faz, jogando a culpa nos outros, teria dito o governador, segundo relatos, né? E aí segue, vamos focar no nosso trabalho aqui, nas nossas entregas, sem polemizar com o governo federal, eles estão caindo pelas próprias pernas, disse a frase feita, assim, né, do Tarcísio para responder o presidente Lula. Acho
Diga, Horta. Não, veja o tamanho da armadilha que o presidente Lula foi jogado, né? Tarcísio não é parte nesse debate. Tarcísio não tem que ser parte nesse debate. Tarcísio não é parte efetiva, porque não faz parte do governo federal, não é parte do Banco Central, não tem entrada na economia, não discute essas questões da economia, e, de repente, Tarcísio é colocado como interlocutor num processo de fritura em que o presidente Lula está tentando encarar todos esses outros agentes juntos que estão agindo em conluio. E o que deixou mais indignado o presidente é que esse jantar é o exemplo do conluio que ele e Lula já foi vítima, quando aconteceu exatamente igual com o Moro. Quer dizer, além de todo o ataque político, estão fazendo um ataque psicológico ao presidente, estão fazendo ele se rememorar de um conluio nacional que se organizou contra ele. E por isso o presidente levantou nessa indignação. Agora, o presidente não pode ficar brigando sozinho com isso. Cadê o ministro da Fazenda? Exato. Cadê o ministro da Fazenda, que devia vir a público e dizer não é de bom tom o presidente do Banco Central ficar tendo jantares com candidatos da oposição? Nós já vimos isso acontecer. Cadê o ministro da Justiça? Cadê o processo de comunicação de chegar lá e dizer, gente, isso aqui não pode acontecer, o Brasil está crescendo, mas está crescendo e poderia crescer mais se a nossa taxa de juros real não fosse algo em torno de 8%. Qual país do mundo tem taxa real de juros de 8%? Por que a Secom não pegou isso ainda? E mostrar que todos os outros, quase todos os outros países do mundo estão com taxas de juros próximos da negativa, que é abaixo de zero, para poder fomentar o processo de desenvolvimento da indústria. O que está acontecendo no Brasil é que, desde que a presidenta Dilma foi golpeada, nós estamos num ciclo em que o capital improdutivo, financeiro, está sendo cada vez mais o espaço de ganho dos super ricos. Ninguém mais no Brasil tem interesse nenhum em fazer algum tipo de investimento produtivo, porque a taxa de juros não permite. Com 8% de juro real, e olha, eu estou dizendo aqui a taxa Selic, as taxas que os bancos cobram para empresários brasileiros é maior do que isso. A taxa para o agro é de 2%, 3%, portanto é taxa subsidiada, mas a taxa para a indústria ela vai a 12%, 15%, quando o cara é muito amigo do banqueiro. Então você precisaria de um investimento produtivo que pagasse todos os custos imediatos de um negócio, que tivesse condições de fazer ele funcionar por mais 1, 2, 3 anos, portanto você tem uma taxa de acumulação que você precisa por conta disso, e mais você tem que botar 8, 10, 12, 15% em cima para pagar o valor do banco. Porque o seu Campos Neto acha que essa é a taxa que sustenta a inflação. E aí vamos falar sobre inflação. Primeiro que inflação não tem uma teoria clássica dizendo como é que ela surge, como é que ela termina, não existe isso. Tá? Todos os processos de inflação eles são muitas vezes culturalmente relegados, ou seja, nós temos variáveis que de país para país modificam bastante, e a inflação no Brasil já se mostrou, não está contida por conta da taxa de juros. Ela está contida porque nós estamos sim com a nossa capacidade de compra, a nossa demanda rebaixada, e ela foi rebaixada desde o período Temer. Atacou-se o salário dos trabalhadores, atacou-se o salário da sociedade, da classe média em especial. Antigamente você comprava carro por 30 mil reais, hoje em dia você não compra um carro por menos de 100, de 80, 90, 100. Quer dizer, a classe média e os trabalhadores tiveram basicamente 60% do seu poder de compra reduzido, os professores estão em greve aí pedindo exatamente isso. Outras áreas da economia estão reclamando da mesma coisa. Nós estamos com a demanda rebaixada, ou seja, a economia brasileira está funcionando nesse momento, Daiane, como se tivesse um peso de 5 quilos nas costas, tem que carregar para correr. E esse peso é o juro que o Campos Neto traz. O que o presidente está dizendo é baixa esse negócio, porque quando você baixa essa taxa de juros, em primeiro lugar, libero mais dinheiro para o orçamento para poder fazer investimentos produtivos. E aí vai um parênteses. É preciso que o governo federal aumente a taxa de investimento produtivo dentro do orçamento, senão não adianta nada. Se você pegar esse restante do orçamento e jogar esse dinheiro em áreas que não são produtivas, não gerar emprego, não gerar tributo, o efeito multiplicador da economia não funciona. Mas uma vez que você consiga diminuir essa taxa de juros, eu fiz uma postagem hoje, aliás, hoje não, faz uns 2 dias, que sofreu uma enorme violência dos liberais, porque eu disse, olha, só diminuir 2% da taxa Selic e acabou o problema do orçamento do governo. Esse problema é que está tirando os desesperos do Haddad, aí o Haddad tentando achar dinheiro de tudo que é lugar, 2% que você diminua da taxa Selic, acabou. Nós não temos mais esse problema. Isso é para mostrar para as pessoas, é óbvio que eu não sou estúpido de achar que você pode, numa canetada, baixar a taxa Selic em 2%, porque isso não funciona assim. O mercado precisa de previsibilidade. Mas já era para nós estarmos há 1 ano e meio de governo Lula com uma taxa Selic mais baixa. Esse foi o acordo que se tentou fazer entre o Lula e o Campos Neto lá no primeiro semestre do ano passado. Quando o presidente Lula esqueceu que o Banco Central disse, olha, vou esquecer o Banco Central, vamos trabalhar nós.
Só que, no fundo, parece que o presidente se deu conta que não tem como esquecer uma taxa de juros de 8% e esse monte de super rico pendurado no seu pescoço não vai ir para frente. E, como disse o Paulo, esse era o plano desde o início. É importante que a gente tenha isso na cabeça. E quem achou que se podia fazer de aliados Campos Neto, Arthur Lira e Tarcísio, essa pessoa não pode mais ficar sendo utilizada como analista político do governo, porque ela colocou o governo Lula numa tremenda, numa enrascada. Porque nenhum desses três indivíduos é, em nenhum momento, cooperativo. Eles trabalham pelos seus únicos interesses. E a armadilha agora é que Tarcísio, de repente, se tornou interlocutor para discutir questões de economia do governo federal. O presidente Lula tem que vir a público e perguntar: quem é esse senhor? O que ele está fazendo pela economia brasileira? Quanto é que São Paulo fez de investimento direto na vida do trabalhador, produtivo, indústria de São Paulo? Como é que está? E trazer os dados para mostrar que São Paulo está muito pior do que o Brasil nesse momento. Tem aqui, você estava falando sobre essa questão do Banco Central, né, desse comportamento do Lira, e tem uma discussão já no Congresso também sobre ampliar essa autonomia dada ao Banco Central. E o Lira, que está a todo tempo procurando dar sinais para todos os lados de que ele é o cara e que, portanto, quem ele indicar deve ser ali também apoiado, né? Está dizendo também que é a favor dessa autonomia do Banco Central. O presidente da Câmara também exaltou, segundo a matéria aqui do nosso site, os projetos do arcabouço fiscal e da reforma tributária, né, do consumo. Esse debate que está no Congresso neste momento, tratando dessa autonomia, ampliar essa autonomia do Banco Central, ela vai numa direção que coloca ainda mais um governo de qualquer país, né, Horta, numa situação completamente refém do mercado, né? Não existe país com esse nível de autonomia. Tá? A gente pode discutir qual é o nível de autonomia dos bancos centrais de diversos países, mas não é, nesse sentido, completamente descolado. Talvez o maior exemplo disso deva ser o dos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente sabe que os Estados Unidos, o mal que o Banco Central deles faz para a economia deles é compensada pela utilização do dólar como moeda internacional, ou seja, eles não pagam taxa de câmbio, né? Eles pagam absolutamente tudo no mundo com dólar, então o que o Banco Central coloca lá de inflação ou tira de juro, não, eles conseguem compensar no valor da moeda, não é o nosso caso, nós não podemos fazer isso, nós não temos a moeda internacional, então a gente tem que pagar o juro interno, as coisas que o Banco Central estabelece, e mais o problema ainda do câmbio internacional, então para nós é muito diferente, e a gente tentar copiar essas estruturas que nos Estados Unidos já são, no mínimo, questionáveis, não é o nosso caminho, até porque os Estados Unidos estão num papel de completo desenvolvimento, nesse momento, aliás, até de diminuição da sua capacidade econômica. Não é o nosso caso, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, nós temos que dar emprego para a população. E quando se fez a lei do Banco Central Independente, se disse, está escrito na lei, que ele deve perseguir a condição de pleno emprego, ele deve perseguir as variáveis econômicas em direção à máxima utilização da capacidade produtiva da mão de obra brasileira. Mas essa parte da lei eles esqueceram, Daiane, porque virou todo mundo um desespero por inflação, porque a inflação está ligada, segundo as teorias antigas que eles usam, a necessariamente a questão fiscal, e aí eles criaram uma crise fiscal no Brasil que não existe para tentar manter o juro lá em cima, e com isso, obviamente, os ganhos dessa gente funcionam. As pessoas não sabem, precisa se dizer isso toda hora no Brasil, mas os bancos brasileiros são os únicos bancos do mundo que, quando iniciam o seu serviço, né, o seu ano fiscal, eles já iniciam com lucro. Porque quando eles recebem o valor que o governo paga da taxa dos valores diretos de dívida que a gente paga, eles já pagam todo o seu serviço de funcionamento o ano inteiro e já tem lucro. É o único tipo de banco assim no mundo. O restante dos bancos precisam o ano inteiro ficarem trabalhando corretamente para obter essa lucratividade. O Brasil não. O Brasil conseguiu criar um mecanismo em que os bancos se utilizam da taxa Selic para efetivamente ganhar espaço dentro do orçamento e já saírem. É como se você, Daiane, todo mês, né, no início do teu mês, recebesse um valor suficiente para pagar todas as suas contas do ano inteiro e ainda te deixasse uma lucratividade, e aí você podia trabalhar o ano porque você gosta, se você quiser não precisa mais. É isso que os bancos fazem no Brasil hoje e, infelizmente, se tornam agentes políticos perversos nesse processo. E agora,
os políticos que defendem esse tipo de coisa querem ganhar em cima do presidente Lula os poucos votos, vamos dizer assim, que ainda estão em disputa, porque nós estamos num momento extremamente polarizado e os votos que nós estamos disputando são muito pequenininhos, mas ainda assim são suficientes para ganhar ou perder a eleição. O presidente tem que abrir o olho. Bora lá trazer aqui também alguns comentários dos nossos internautas. O Christian Ranier, acho que é assim que se pronuncia, diz aqui, Horta ídolo. Um monte de gente que veio aqui saudar a sua participação nesse tom aqui. Muito bem. Cíntia Chay diz, Horta vai falar mal do Haddad. Ela falou que você só fala mal do Haddad. Depois eu queria que você comentasse um pouco isso, porque você faz críticas em relação à postura e à conduta, né? E aí é parte do processo fazer críticas. Aqui não dá para ficar fora disso também. Armando Novaes diz aqui, mas houve uma sinalização de queda dos juros. Lula mordeu a isca e por isso está nessa situação, diz aqui o nosso internauta. E aí tem uma pergunta aqui também do Júlio César Beraldi. Ele diz, Horta, a alegação dos economistas liberais é que, se abaixar as taxas de juros, haverá fuga de capitais para financiar a dívida pública. É vero? Pergunta ele. Não, não é. Antigamente se acreditava que o juro estava ligado exatamente à quantidade de dinheiro que você pegava emprestado para fechar o orçamento. Né? Só que não é assim. O Estado não vive de fechar o orçamento. Eu e você na sua casa, nós fazemos isso. Eu não produzo a minha moeda, entende, Daiane? Então, assim, se eu quiser ir no supermercado, eu preciso ter reais. Se eu não tiver reais, eu não consigo comprar as coisas. Então, eu preciso ter um balanço positivo na minha casa para poder funcionar. O Estado não funciona assim. O Estado produz a sua própria moeda. O Estado é um alocador de força de trabalho ao longo do tempo. Como é que ele faz isso? Através da moeda. Então, quando eu quero que as pessoas construam, por exemplo, estradas, eu vou lá e contrato pessoas para construírem estradas. Eu digo para elas, assim que você construir estradas, eu te pago. E eu te pago com esse dinheiro. Ah, esse dinheiro precisa existir? Não, ele não precisa existir. Eu criei agora para construir a estrada. Essa pessoa vai pegar esse dinheiro para construir a estrada, pagar, comprar outras coisas, e esse dinheiro entra na sociedade. Ele entra no sistema produtivo. Quando o governo vai lá e cobra impostos, o governo destrói esse dinheiro de volta. Opa, tem muito dinheiro na sociedade, vamos diminuir. Veja, não há necessidade nenhuma dos juros regularem o processo da dívida, porque os governos não falem. Eles podem se endividar em moeda própria sem problema algum com relação a isso. Ah, isso quer dizer que os governos, então, têm dinheiro infinito, podem fazer o que quiser? Não. A quantidade de dinheiro vai regular a nossa atividade produtiva. O fim principal é a atividade produtiva. Não adianta nada eu começar a entregar 1 milhão para todo mundo a partir de agora. Imagina o governo Lula acredita por conta de todo mundo 1 milhão, e aí todos nós aqui, eu, Daiane, o Paulo, vamos todos comprar Ferraris, né? Vamos sair correndo para comprar Ferrari, porque se eu tenho 1 milhão, eu vou comprar uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari, o Paulo também, a Daiane também. Aí nós chegamos lá para comprar a Ferrari, não tem Ferrari para todo mundo. O que vai acontecer com o preço da Ferrari? Vai lá para cima, porque o dono da Ferrari vai dizer, opa, tem um monte de gente querendo comprar com dinheiro, então eu vou cobrar o máximo possível. Veja, o governo tem que tomar cuidado para que o dinheiro na sociedade, circulante na sociedade, não implique num aumento de compra ou da demanda de determinados itens que a economia não pode produzir. Agora, se eu tenho uma quantidade brutal de pessoas passando fome e eu tenho um monte de gente produzindo alimento, eu posso sim elevar a minha quantidade de dinheiro para que as pessoas que estão passando fome comprem esse alimento, porque eu estou fazendo esse dinheiro, eu estou fazendo chegar a demanda e a oferta a um ponto necessário para a sobrevivência e, inclusive, para a estimulação econômica do Brasil. Então, é equivocado achar que o juro está ligado com a questão da dívida. Isso era uma teoria que funcionava até o final do século XIX, início do século XX, meados do século XX, talvez. Depois disso tudo, é só enrolação de economista que acha que com título de doutor pode enganar as pessoas. Paulo, engana, entrando né? aqui... Engana, né? Engana. Com título de doutor, você engana as pessoas, né? Tem muita gente que olha... O Paulo, nessa entrevista, o presidente Lula também reforçou ali o seu posicionamento em relação às contas, né, o orçamento. Aliás, foi a primeira pergunta feita na entrevista, né, falando sobre a reunião que ele teve ontem com os ministros da Economia, o Haddad, Simone Tebet, do Planejamento, e falando ali sobre esse tal ajuste, né, que deve ser feito nas contas e como é que ele tem visto. O presidente já reafirmou que não pretende fazer cortes para reduzir a renda do trabalhador ou que o povo tenha que pagar essa conta. Mas as especulações são bastante grandes em torno dessa questão.
Como é que você vê isso? O que está em jogo nesse momento que o parlamento... o Horta deu ali várias ações aí que devem ser feitas nesse embate, mas tem ali uma discussão com o parlamento que não tem sido fácil nos últimos tempos. Daqui a pouco entra o recesso, processo eleitoral, e a estratégia é jogar na conta do governo mesmo, ele que se vire e pague a conta. Então, a gente tem falado aqui, eu já falei isso algumas vezes, que eu acho que o governo tem que botar isso para fora, né? Tem que dizer, olha, o mercado está querendo que eu bote no lombo de vocês. Se eu não tiver apoio, não tem jeito, né? Daiane, eu acho que você tocou no ponto. O Fernando Horta deu a aula, mostrou a situação, e você mostrou ali, você colocou no ponto. Quando eu digo que ele deu aula, assim, parabéns, Fernando Horta, muito boa a sua colocação aqui, uma verdadeira aula, e eu estou vendo aqui, os comentários também reconhecem isso, muito boa essa sua explicação. O que eu acho que nós estamos vivendo, é o seguinte: o Lula teve uma vitória espetacular, mas não foi, obviamente, uma vitória completa. O Congresso hoje está na mão da direita, e é uma direita conspiradora, antidemocrática, que trabalha, inclusive, com perspectivas golpistas, de imobilizar o governo, e vamos dizer assim, e o que puder fazer, basta olhar para os nossos vizinhos, basta olhar para os... Olha, vamos dizer assim, aquilo que a gente poderia chamar de garantias democráticas, respeito à lei, à Constituição, respeito às liberdades, olha, isso não está na moda. O que está na moda nos nossos vizinhos é justamente a conspiração, é o jogo contra a democracia. Bem, eu acho que essa reação do Lula, ela não pode ficar numa reação verbal, dele explicar aquilo que nós sabemos que é verdade. Realmente, o presidente do Banco Central não manda no Brasil. O senhor Arthur Lira não manda no Brasil. A Constituição diz que o governo, o responsável pelo Brasil, foi eleito e se chama Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que tem essa responsabilidade e que tem o direito de dar-se os meios de fazer com que essa responsabilidade seja cumprida. A vontade popular que ele encarna, ele não inventou, ele encarna, e essa encarnação foi referendada nas urnas. Está na hora, eu acho, do presidente Lula colocar-se na cena política. Vamos dizer assim, o Brasil está precisando, nós estamos assistindo. Assim, o país está afundando, está sendo levado, nós estamos crescendo, ótimo. Mas a perspectiva, o que é? E sabotando esse crescimento, diminuindo esse crescimento, criando condições para a volta do desemprego, enfraquecimento do presidente Lula. O Congresso já não manda pouco, daqui a pouco vai fazer para ele mandar nada. E quem manda no Congresso, quem quer? A extrema-direita, que é o senhor Arthur Lira. O Supremo, vamos transformar o Supremo em braço auxiliar de tudo isso. Então, assim, temos um peão nesse negócio, que é o rei do tabuleiro. É o rei do tabuleiro. O tabuleiro político, Lula é o rei. Está na hora do rei mostrar o que ele faz. Fazer aquilo que o povo está esperando. Que é o quê? Reabrir o crescimento. Definir uma política econômica que gere empregos. Abrir uma perspectiva, que o país está com uma perspectiva, um buraco, gente. Eu não sei se vocês andam na rua, eu converso, você vê. Assim, as pessoas estão assim, sem uma perspectiva. Agora, elas elegeram uma pessoa. E essa pessoa não foi eleita porque ela fez campanha de marketing. Ela foi eleita porque ela representa uma história, ela representa uma esperança. E é essa esperança que está no ar. Essa é a diferença quando o Lula vai para a televisão e todos querem saber o que ele tem para dizer, porque quando ele é o que pode começar uma mudança. E eu acho fundamental, eu acho que estamos chegando nessa hora, porque daqui a pouco, sabe, vai estar tudo embaralhado, tudo misturado, sabe? Então, vamos dizer assim, eu acho que, vamos dizer assim, nem eu acho, tá? É assim, mas realmente, quer dizer, a gente tem uma ofensiva absurda contra os direitos do povo, você tem um Supremo ali assim, bem, cabe ao Lula apontar o caminho. É ele que vai apontar o caminho. Ele não precisa de ninguém. Ele é o sujeito dessa história do ponto de vista da política. E ele tem ainda, isso é importante, gente,
ele tem autoridade, ele tem representatividade e tem até aquilo que chamam de popularidade para uma iniciativa desse tipo. Então, eu acho que está na hora de começar uma outra postura, porque essa postura que ele teve até agora, que é do presidente cordato, que ele sempre será cordato, o presidente que não briga à toa, não, ele nunca vai comprar uma briga à toa. Agora ele tem uma briga necessária. E eu acho que é a hora dele assumir essa responsabilidade. Caso contrário, vão assumir por ele e vai ser pior para o povo. Horta, eu queria entrar num assunto que é muito da sua área também, que é a educação. Está em discussão lá no Congresso, no Senado, aliás, né, a reforma do ensino médio, que está pior do que veio da Câmara. Como é que você vê essa situação? Porque isso também, a educação tem sido, você citou aqui a greve dos trabalhadores da educação, você tem feito críticas também à condução, né, de certos projetos de alinhamento com determinados setores por parte do Ministério da Educação, e ao mesmo tempo a gente tem assistido, ao longo desse período, uma deterioração do sistema educacional no Brasil. E aí a gente pode incluir isso também, além da questão federal, as questões estaduais, né? Escola cívico-militar, privatização de gestão escolar, enfim, a gente está assistindo um movimento de desmonte muito acelerado da educação no Brasil, e isso é muito preocupante, porque a gente está falando de economia, está falando de economia com perspectiva de ajustes, né, de melhorias, etc. Mas para a educação eu particularmente não consigo olhar dessa maneira, e queria te ouvir sobre esse assunto. Como é que você vê? Tem três coisas aqui, né, Daiane? Primeiro, assim, o presidente Lula só foi eleito por conta da educação, tá? Vamos deixar isso muito claro. O presidente Lula foi eleito agora para o 3º mandato porque aqueles jovens que estavam no ensino fundamental e médio, na época do primeiro, segundo governo Lula, do primeiro governo Dilma, enfim, esses jovens chegaram à condição de começarem, então, a tomar as suas decisões políticas, e muitos deles, por conta da formação que tiveram lá atrás, não foram presas fáceis para essa estrutura de desinformação que nós vivemos na política digital. Então, o presidente Lula precisa entender que a educação foi o que fez ele voltar, que fez com que os jovens pudessem lutar contra esses novos sistemas de cooptação no que a gente chama de economia da atenção e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O governo deveria entender que a educação é essencial para a própria existência política e para a própria possibilidade de aprovação novamente do mesmo projeto, né? E aí, quando você vê que nós construímos um sistema, um MEC, em que as questões que levaram o presidente Lula a ser reeleito não são as questões que necessariamente estão hoje vigorando dentro do Ministério, a gente começa a ficar um pouco preocupado. Segunda coisa, o Congresso brasileiro se notabilizou por inverter uma das coisas principais que existia no Legislativo, que é a transparência. O Congresso brasileiro hoje está entre os mais opacos da história do nosso país. Não se sabe o que vai ser votado, quando vai ser votado, sequer as pessoas que estão votando sabem o que o projeto é, não se sabe o que foi aprovado. O Arthur Lira transformou isso numa bagunça tremenda. O que aconteceu? Nós vimos um projeto ruim sair da Câmara dos Deputados e parar no Senado, e no Senado a grande discussão do projeto do novo ensino médio, que todo mundo que é especialista no tema vem apontando, é o seguinte: nós precisamos proteger a chamada oferta básica das disciplinas, o conjunto de saberes que nós entendemos que sejam essenciais para um processo de reprodução sadia de uma sociedade em direção à democracia e inclusão. Quando você começa a substituir português, inglês, história, filosofia, sociologia por bolo de rolo, torne-se milionário, né? Educação financeira, como se tornar presidente, você começa a desarticular o básico de informações que historicamente nós construímos e nós chamamos de currículo, e que nós achamos que é o necessário para uma sociedade conseguir continuar vivendo e vivenciando os problemas do tempo presente. Então, tudo o que se tentou fazer, e todas as instituições envolvidas nisso, as campanhas nacionais, os professores que estão envolvidos nisso, tentaram chamar atenção para isso, para que nós fortaleçamos o conjunto de proteção aos saberes e, obviamente, aos profissionais que detêm esses saberes, para que a educação brasileira tenha um corpo robusto e que não seja transpassada por essa notícia de transformação digital que a gente está vivendo aí. Pois quando foi para o Senado, tudo que eles fizeram foi criar meias palavras e estruturinhas nas leis para poder fazer
eles querem. Então, a tal da senadora Dorinha, que foi relatora, e aí mais um dos golpes do Arthur Lira, aliás, do Arthur Lira não, do Pacheco, resolveu, a partir daí, criar uma lei em que você agrega. Então, ela diz assim, olha, a formação geral básica, ela será composta pelas disciplinas básicas e também abre espaço para todo aquele lixo que nós vimos no último ano e meio ou nos últimos 2 anos no Brasil vivenciarem as escolas dessas crianças. Desde bolo de rolo até disciplinas completamente malucas, para que essas disciplinas componham a base geral, a formação geral básica. Ou seja, foi pior o que aconteceu no Senado. Agora, Daiane, por que isso está assim? Porque o MEC não, em momento algum, não dá um passo à frente para lutar por uma diferenciação, por um novo projeto de novo ensino médio. Nós sabemos que se fosse pelo Camilo Santana, ficava tudo como está. Se fosse pelas fundações que hoje operam no MEC, especialmente a Fundação Lehman, ficava tudo como está, porque eles estão achando maravilhoso. Porque para o banqueiro e o financista, interessa que as pessoas não tenham biologia, geografia, para que não saibam que as grandes mudanças climáticas que nós vivemos hoje no mundo são decorrentes de um capitalismo extremo que tem, na sua essência, uma das peças principais, que é o financiamento via bancário. É que as pessoas não entendam efetivamente que quando as crianças precisam entender o que é filosofia, o que é sociologia, o que é literatura, para que elas não se tornem fascistas, para que elas não saiam atacando desesperadamente o outro, aquele que é diferente, aquele que tem direito de existir tanto quanto ela, simplesmente pela cor da pele ou pelo gênero que expressa, ou pela sua posição política, ou pela sua religião. E nós estamos fazendo no Brasil, infelizmente, se esse novo ensino médio continuar assim, Daiane, nós vamos criar no Brasil uma fábrica de fascistas. Uma fábrica de fascistas que já inclusive as suas fábricas premium, né? Que é a tentativa de escolas cívicos militares, que é para construir fascistas em ritmo acelerado. E o que eu acho muito engraçado é que as pessoas não se deram conta, mas os projetos dos governos para as escolas cívicos militares é sempre para a população mais pobre, já percebeu, Daiane? É sempre para a população mais pobre e para a população preta. É ali que eu preciso botar os militares e os PMs para dar porrada em todo mundo. Nas elites não tem processo de escola cívico-militar. Ali está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, além de todos os problemas, essas escolas ainda têm um componente racial e preconceituoso que devia ter sido atacado pelo MEC no primeiro ano, indo ao STF dizendo isso não é de competência dos estados nem dos municípios. Estados e municípios não têm competência para definir formas novas de escola. Isso só quem pode fazer é a União. Mas o MEC não faz isso. O MEC, infelizmente, durante o governo Lula III, e talvez por isso o presidente Lula esteja também amargando uma série de enfraquecimentos políticos na sua base, ele está muito mais parecido com um gerente de banco do que necessariamente com o ministro da Educação. Ele distribui dinheiro e acha que o dinheiro resolve todos os problemas. Nós, da educação, sabemos que dinheiro é necessário, mas mais necessários são professores que estejam articulados com os interesses nacionais e com os interesses das bases, que tenham sido formados para trabalhar nisso e que tenham um projeto nacional de desenvolvimento também da educação. E isso nós não conseguimos fazer ainda. É isso. Fernando Horta, obrigada aqui pela sua participação. Domingo, 19 horas, programa Horta da Verdade, ao vivo aqui também na TV 247, pouco antes do Brasil, Boa Noite 247. Eu já ia falar que é pouco antes do Brasil agora. É isso, né? Já tem definição de tema, mais ou menos? Eu estou tentando exatamente conversar com o pessoal sobre o novo ensino médio, e aí entender como é que esse pacote veio de lá, para trazer essa questão para o domingo. Mas vamos ver se eu consigo, sabe, porque as pessoas estão em plena confusão agora, brigando, parece que a votação é amanhã, né? Então ainda estamos definindo isso. Tá ótimo. Bom trabalho aí, boa semana. Obrigada, Horta.